Olá, amigos e amigas. Vamos gravar agora a terceira e última parte do estudo de O Livro dos Espíritos dessa quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Nos reunimos às 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, mas nesse momento estamos enviando as aulas gravadas. Estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita, tradução do Herculano Pires. Estamos no item 7 da introdução à ciência e o espiritismo. E aqui o Kardec fala que no passado os cientistas ridicularizaram alguns temas e depois eles próprios caíram no ridículo. Então ele cita que em 1752, quando o Franklin apresentou o projeto de para-raio dele, a comunidade científica riu. Não é que absurdo, isso não merece nem figurar entre a ciência. Mas nós sabemos a importância do para-raio, quantas vidas ele salvou e salva, né? Hoje no mundo inteiro é utilizado. E que o mesmo aconteceu com relação às vantagens, né, da navegação a vapor, né, quando o Fulton apresentou isso e a comunidade francesa ridicularizou também. E aí fez a França perder até o bonde aí, porque outras nações onde a comunidade científica não ridicularizou, começaram a utilizar antes da França. Ele vai falar então, a comunidade científica, só para citar dois exemplos, negou e depois acabou ela própria caindo no ridículo quando isso se tornou algo utilizado aí no mundo inteiro, né? E aí ele diz, não é necessário ter um diploma para ter bom senso. Uma pessoa de pouca cultura acadêmica ou de muita cultura acadêmica pode ter bom senso ou não. Né? Os fanáticos, os radicais, estão em todos os níveis culturais, em todas as religiões, em todos os povos aí. Se os fatos de que nos ocupamos estivessem reduzidos ao movimento mecânico dos corpos, aí tudo bem, a ciência daria conta de analisar, mas estamos falando de inteligências e aí por isso é diferente a pesquisa. Então é um estudo novo, né? Ele vai concluindo aqui dizendo que é um estudo novo e que a razão pode nos trair quando ela está amarrada aos meus conceitos antigos. Então, se eu sou um químico, se eu sou um historiador, um matemático e me prendo a esses conceitos para analisar tudo, um fato novo eu vou ter dificuldade de analisar, né? E aqui vamos começar agora o próximo item, que é o item 8, perseverança e seriedade. Então, o Kardec vai dizer, como é que a gente vai enfrentar esses opositores? Com perseverança e seriedade. A única forma de nós provarmos, né, o espiritismo é com um trabalho perseverante e sério. Então, logo na primeira linha, ele já diz aqui, ó, acrescentemos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, a doutrina espírita deve, como qualquer ciência, né, ser estudada de forma metódica, por homens sérios, por pessoas perseverantes, né, que continuam o trabalho. Vamos entender aqui que para ser ciência, uma coisa precisa ter um objeto de estudo e um método. Tá? Então, qual é o objeto do estudo do Espiritismo? O Espírito. E qual é o método? Kardec se utiliza do método da universalidade. Ele vai dizer aqui como é possível que médiuns no mundo todo tenham trazido praticamente a mesma resposta, se não com as mesmas palavras, mas com os mesmos conceitos, né, sobre os mesmos assuntos, as mesmas perguntas. Pessoas no Brasil, na França, na Inglaterra, em todos os lugares do mundo, trouxeram respostas muito semelhantes para a pergunta que é Deus, né, ou para todas as outras perguntas aí. Por isso, juntando todas essas respostas, Kardec codificou a doutrina. Ele não pegou a opinião de um espírito e colocou ali. Falou, poxa,
Lá responderam assim, aqui também, dezenas, centenas de respostas condizentes em diversos lugares do mundo, através de diversos médiums, confirmado, né, pelas médiums que ele utilizava, que eram jovenzinhas e que não tinham, portanto, elas, aliás, foi por isso que ele usou médiums tão jovens, né? As mulheres estudavam menos e sendo jovens não tinha nem como ter adquirido isso. Traziam verdadeiros tratados ali nas suas respostas quando elas próprias não tinham a menor condição, nem pela idade que tinham, né? Condição intelectual de trazerem aquelas respostas. Então é muito importante isso. Então o que é necessário? Continuidade, regularidade e recolhimento são necessários. O que é o recolhimento? Análise em cima de cada comunicação, analisar, né? Debruçar sobre ela. Então, isso é que o Kardec propõe para quem quiser estudar a doutrina espírita. Vocês já me ouviram falar e vão me ouvir muitas vezes eu dizer: a única forma de conhecer a doutrina espírita é através do estudo sistematizado. Ah, é a opinião do Edmir. Ó, tá aqui, palavras do próprio codificador. Não há como, assistindo palestras, eu conhecer a doutrina espírita. Eu entrei lá na internet e assisto palestras, eu faço isso toda semana. E isso não dá o conhecimento da doutrina espírita. Você assistir palestras uma vez por semana sobre medicina, você não vai se tornar um médico. É o estudo sistematizado da doutrina que vai nos fazer compreender primeiro, introjetar em seguida os conhecimentos da doutrina. E é essa introjeção que vai fazer com que a nossa vida fique melhor e mais leve. Eu posso atestar que isso é uma verdade. A partir do momento que eu conheço a imortalidade da alma, sei quem sou, de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou, a minha vida fica muito mais fácil. São as 4 questões existenciais que nenhuma doutrina responde tão bem quanto a doutrina espírita. Claro, no futuro, em mundos superiores, teremos respostas mais completas. Estamos falando que no atual estágio da humanidade são as melhores respostas que nós temos, o que nós damos conta de compreender no atual estágio de evolução que nós nos encontramos, não é? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Por isso que eu falo do sistemático, não é de vez em quando, né? É justamente a continuidade. Uma questão complexa requer, para ser esclarecida, perguntas preliminares ou complementares. Né? Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, ter método, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Então, é isso que é o estudo sistematizado. Como eu falei, a palestra, hoje eu tenho uma palestra de caridade, amanhã eu vou fazer uma palestra sobre tal assunto. Tá, ótimo, né? A palestra nos desperta para algum assunto. E quando eu falo isso, as pessoas acham estranho, porque eu próprio faço palestras desde muito cedo, com 13 anos comecei a fazer palestra, levado primeira vez pelo Alceu, né, que era evangelizador da pré-mocidade, eu era aluno da pré-mocidade, ele me levou numa palestra em Ribeirão junto com ele, a partir dali fui algumas vezes, mais 2 com ele e outras tantas sozinho, né, e fiz mais de 2.000, 2.500 palestras, não sei. Edmir, mas você faz palestra e fala que elas não resolvem? Não, não resolvem mesmo, elas são um despertar do indivíduo para ir para o estudo sistematizado. Né? Então, fazer parte de um grupo de estudo sistematizado e também não estudar não resolve, né? Não é encostar o livro na cabeça e por osmose também a gente aprende, não é? Temos que ter critério, método. Acontece o mesmo em nossas relações com os espíritos. Se desejamos aprender com eles, temos que seguir-lhes o curso, mas, como entre nós, é necessário escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Ou seja, não é qualquer espírito que vai nos ensinar, precisamos escolher os professores, os espíritos sérios, né? Dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias. Então é isso que o Kardec vai dizer. Você quer aprender com os espíritos, tem que ser os espíritos sérios. E eles só vêm em reuniões sérias. Reunião que fica fazendo pergunta, vou ganhar na loteria, vou casar, meu marido está me traindo. Esse tipo de pergunta não vai ter espírito sério lá
para responder, né? Portanto, se nós quisermos aprender com os espíritos, precisamos fazer perguntas sérias, termos continuidade no nosso trabalho de pesquisa e aí aprenderemos. Então, encerro, né, a aula de hoje com o último item aqui do último parágrafo do item 8. Se queres respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem como faz um professor com os alunos negligentes. Então, se eu não demonstrar seriedade, os espíritos certos falaram, Edmir não está maduro ainda. Depois, quando ele estiver, a gente volta a colaborar com ele. Por enquanto, ele quer fazer perguntas frívolas. Vamos deixar com os espíritos que se prestam a isso. Um abraço a todos. Voltamos no sábado com a continuidade da sequência do estudo do sábado também.